Já pensou você não precisar mais trabalhar para pagar suas contas? A luz, internet, condomínio, aluguel, enfim, a gente pode gerar uma renda passiva com os fundos imobiliários e esse dinheiro ele vem todos os meses para nós em forma de dividendos. É um dinheiro que cai direto na nossa conta, é isento de imposto de renda e a gente pode simplesmente usar esse dinheiro para pagar as nossas contas. Quando a gente chegar nesse objetivo, a gente chegar nesse valor, a gente chega na nossa tão sonhada liberdade financeira, onde a gente não precisa, não depende mais da nossa renda ativa, que é o nosso trabalho, mas sim da nossa renda passiva, esse dinheiro investido que está ali gerando mais grana para nós todos os meses. Então nesse vídeo eu vou te mostrar aqui 5 fundos imobiliários, uma planilha com os dados exatamente para a gente saber quantas cotas a gente precisa ter em cada um deles, mas também o valor gerado com essas cotas, para a gente chegar, para a gente bater esses objetivos de pagar todas as nossas contas. Então bora lá pro vídeo, vamos ver quais são esses fundos imobiliários, como que a gente pode fazer isso. Me chamo Tomás Xavier, seja bem-vindo aqui ao canal, estou postando vídeos novos toda quarta e também no sábado, são sempre conteúdos sobre fundos imobiliários, ações, investimento exterior, sempre de uma maneira bem didática, bem simples para que você aprenda, que você comece a investir, mesmo do zero até o avançado, que você invista, que você enriqueça no longo prazo. Então eu vou te pedir duas coisas, se inscreve aqui embaixo também, deixe seu like, assim você me ajuda a crescer no YouTube e você recebe as notificações sempre que eu soltar um vídeo por aqui, você já fica ligado, você já fica informado sobre o mercado financeiro. E bora lá, vamos ver essa planilha, vamos ver como que a gente paga as nossas contas com essa renda passiva dos fundos imobiliários. Beleza, antes da gente ir para a planilha, eu te mostrar exatamente os valores, eu queria falar aqui o porquê que a gente deve investir nos fundos imobiliários. Mas caso você já invista, você já entenda tudo isso, você pode pular aqui embaixo, eu deixo sempre os capítulos, basta você pular ali, vai direto para a planilha que vai ter ali os valores certinho. Mas beleza, para quem chegou e não sabe muito bem o que são os FIs, como que eles funcionam, eles são ativos que estão listados na bolsa de valores, então nós temos um certo risco a investir nele porque as suas cotas, o preço daquele fundo imobiliário, ele vai ficar variando. Então um certo dia ele vai subir, no outro ele vai cair, mas a tendência é que no longo prazo ele sempre vai se valorizar. Um fundo imobiliário, ele funciona basicamente assim, ele pega o dinheiro de vários investidores e então ele tem que destinar esse dinheiro para o setor imobiliário. E aí existem FIs de vários tipos de setores diferentes. Nós temos fundos imobiliários de shopping centers, de galpões logísticos, de hospitais, de prédios comerciais, de hotéis, focados mais na parte industrial, de renda urbana, que são aqueles grandes comércios que nós temos nas grandes cidades. Existem vários setores de fundos imobiliários, mas no geral eles investem esse dinheiro, eles pegam o dinheiro dos investidores e colocam nesse setor imobiliário. Então essa é a principal característica deles, mas a segunda principal característica é a renda passiva que eles geram para nós. A gente investe nos FIs pensando nessa renda passiva, esse dividendo que cai na nossa conta todos os meses. A gente investe, por exemplo, no fundo de shopping centers. As lojas que estão lá dentro desse shopping, elas vão pagar os aluguéis para o fundo imobiliário. O fundo imobiliário vai pegar esse dinheiro e vai distribuir para nós, que somos os investidores, que colocamos o nosso dinheiro lá. Então, basicamente, a gente recebe, de fato, esses aluguéis desses imóveis que tem dentro desses setores, desses vários fundos imobiliários. A diferença é que a gente tem uma exposição a imóveis de excelente qualidade no Brasil inteiro, uma diversificação enorme. Muitas pessoas pensam, mas por que eu vou investir num fundo imobiliário se eu posso investir meu dinheiro comprando um imóvel e alugando ele para alguma pessoa? Bom, aqui nos fundos imobiliários você não se incomoda com inquilino, com manutenção, com impostos, com chamadas de capital, enfim, existe toda aquela burocracia que nós temos ali num apartamento, num prédio físico e principalmente a questão da liquidez. Se você precisar vender esse apartamento, você não vai conseguir vender da noite pro dia, você vai ter que colocar à venda, esperar um certo tempo. E aqui nos fundos imobiliários você não se incomoda com inquilino nenhum, simplesmente você investe em diversos imóveis espalhados no Brasil inteiro e se você precisar resgatar esse dinheiro, você vai na bolsa e vende aqueles ativos, pega o seu dinheiro de volta. Em um dia você já está com o dinheiro na conta, você já segue a sua vida tranquilamente. Então existem essas diferenças, mas basicamente a gente investe nos fundos imobiliários pensando na renda passiva. E a ideia então é que a gente busque a nossa liberdade financeira, que a gente invista nos fundos imobiliários para chegar num ponto que a gente receba por mês o suficiente para a gente viver, para a gente não depender do nosso trabalho, que é a nossa renda ativa. Aí sim a gente vai ter o nosso dinheiro investido, a gente recebe esses dividendos e a gente faz aquilo que a gente quer. Se a gente quer sair viajar, se a gente quer ter uma vida tranquila, a gente não depende mais daquela atividade, daquela renda ativa que é o trabalho. A gente pega simplesmente o dinheiro e faz aquilo que a gente quer. Isso é a liberdade financeira. E para chegar nessa liberdade financeira, aí que entra a planilha, a gente vai dar uma olhada nos valores. Eu separei aqui 5 fundos imobiliários, que é o VGHF11, o RZAG11, o KISU11, o GALG11 e o VIUR11. Veja que aqui em cima nós temos então os 5 fundos imobiliários, o preço de cada um deles aqui do lado. Eu separei esses 5 fundos imobiliários pensando justamente em ser uma aquisição simples, uma aquisição fácil, que é abaixo dos R$10. Então uma cota desse fundo imobiliário, qualquer um deles está abaixo aqui de R$10. É bem fácil, bem tranquilo para a gente começar a investir. O dividendo mensal, aquilo que a gente recebe, está aqui no VGHF em cerca de 1,5%.
0,18%, o RZAG 1,23%, o KSU Galg 0,90%, o VIUR11 0,91%. Aqui é o dividendo que eles vão pagar para nós. A gente pode vir aqui no site do Status Invest, por exemplo, vou digitar aqui o VGHF11, que é o nosso primeiro fundo imobiliário. Aqui nesse site ele vai mostrar aqui as informações, o valor, o dividendo que ele vem pagando no ano, e a gente descendo um pouquinho, a gente vai ter o dividendo mensal. Então a gente vê aqui, por exemplo, que ele vem pagando aqui 0,18, ele vai pagar 0,18 agora em dezembro. Então é esse valor aqui que a gente preenche aqui na planilha. Você pode pesquisar os demais FIs, ou então brincar, vou deixar a planilha aqui para download, pode baixar, colocar outros fundos imobiliários, basta você colocar o dividendo mensal que ele vem pagando, que aí você tem a noção exata de quanto você precisa, quantas cotas e tudo mais. Beleza, o VGHF11 ele é um fundo de papel, ele é um fundo que tem um CRIs dentro do seu portfólio. Esses CRIs é um crédito, é um certificado recebível imobiliário, é um crédito que é dado para o setor imobiliário. As empresas lá do setor imobiliário, elas pegam esse dinheiro emprestado, elas vão fazer a sua construção, o seu condomínio, prédio, o shopping center, um desenvolvimento urbano, enfim, elas fazem essa construção e elas precisam pagar de volta esse dinheiro emprestado. E aí, pagando esse dinheiro de volta, é claro que vai ter juros, então ela vai estar pagando ali CDI mais 2, IPCA mais 8, sempre um índice atrelado, mas sempre pagando bastante juros. É a mesma coisa que a gente pegar o dinheiro no banco para financiar uma casa, a gente vai estar sempre pagando muitos juros. E no caso, essas empresas que pegam esse dinheiro emprestado, elas vão pagar também muitos juros. Então, por isso que o dividendo mensal dele fica bem alto. Aqui a segunda opção é o RZAG. O RZAG ele investe no setor do agronegócio. O dinheiro ele é destinado para o agro. Ele é muito parecido com os outros FIs, mas o dinheiro vai para o agro. E no caso aqui do RZAG é bem parecido também com o VGHF, onde tem aquele crédito que é dado para o setor imobiliário. No RZAG existe o crédito que é dado para o setor do agronegócio. Então também essas empresas do agro pegam o dinheiro e depois eles precisam pagar então esse crédito de volta com muitos juros também. Então veja que esses dois são fundos imobiliários que têm esses créditos, eles são um pouco mais arriscados por isso, mas eles pagam um dividendo bem superior aos demais. Fica aqui em torno de 1,18%, 1,23% de dividendo mensal. Isso é um valor bem alto, lembrando que esse pagamento ele é isento de imposto de renda. Já os nossos três últimos fundos imobiliários, nós temos aqui o KSU11, ele é um fundo imobiliário que investe em vários outros FIs, então investindo nele em apenas um ativo, a gente tem ali mais 30, 40 outros fundos imobiliários, ele diversifica muito bem a nossa carteira. Então a gente tem exposição a vários setores com ele, ao setor de shopping, ao setor de hotéis, ao setor de prédios comerciais, ao de galpões logísticos, tudo dentro aqui do KSU11. Ele consegue espalhar, pulverizar o seu portfólio ali em vários setores com vários fundos imobiliários. Ele vem pagando um dividendo então que é interessante, de 0,90, mas que não é tão alto que nem os fundos de papel, mas ele também não é tão arriscado como essas duas primeiras opções. Agora o Galg11 é um fundo de galpões logísticos, ele vem pagando aqui 0,90. Esses grandes galpões logísticos, eles são aqueles imóveis que ficam ali perto das grandes capitais, armazenam as mercadorias que a gente compra online e fazem o despacho, a logística, o envio das mercadorias para as pessoas. O VIUR11 ele é um fundo de renda urbana. Dentro de renda urbana, nós temos, por exemplo, o setor varejista, o setor de varejo tradicional, de roupas, mas também o varejo alimentício, a parte de educação. Então ele tem vários outros imóveis ali mais centrais, mais de cidades mesmo, de renda urbana. Então nós temos aqui o VIUR11, uma opção, e ele vem pagando 0,91. Beleza, explicado aqui um pouco, um resumo desses 5 fundos imobiliários que a gente selecionou. Agora a gente vai pagar, quanto que a gente precisa para pagar essas contas. Eu tenho aqui, coloquei os dados de acordo com a minha realidade. Claro que a sua realidade é diferente, mas basta você selecionar, colocar os valores aqui para também ir em busca desses objetivos. Por exemplo, eu gasto mais ou menos aqui R$25 de gás, Netflix R$40, telefone, ali uma internet no telefone, cerca de R$52, a internet em casa R$100, R$99,90, a luz fica em torno de 130, 120, o condomínio R$300 e o aluguel, que com certeza o maior gasto de todos, R$1.500. Então aqui um pouco da minha realidade, a soma total, o custo que eu tenho de vida, meu custo fixo de vida seria aqui de 2.146. Então quantas cotas, quanto que eu tenho que ter investido para conseguir pagar, para que eu consiga pagar, por exemplo, a conta de luz, a Netflix, e depois somando tudo, quanto que eu tenho que ter investido para conseguir esses 2.146, para que eu tenha essa liberdade financeira, que daí sim, eu tenho o meu dinheiro investido, gerando o suficiente para pagar todas as minhas contas, e aí eu não preciso me preocupar tanto com isso, eu vou em busca de mais dinheiro, eu vou em busca de viajar, de fazer aquilo que eu quiser. Bom, beleza, se você está começando, veja que tem uma carteira aqui com 5 fundos imobiliários, a gente consegue investir com menos de R$50, porque cada um deles aqui é menos de R$10, então é bem tranquilo da gente investir. E o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai traçar objetivos pequenos, como por exemplo, eu quero pagar a minha conta de gás aqui, que é de R$25, então eu vou investir, quanto que eu tenho que investir para pagar essa conta de gás? Depois que eu atingir esse objetivo, eu vou em busca do segundo, que é o da Netflix, quanto que eu tenho que investir para conseguir R$40 todos os meses? E bom, beleza, a gente vai colocar aqui, por exemplo, se eu tiver 10 cotas de cada um desses fundos imobiliários, quanto que eu vou receber? Veja que eu vou ter aqui em torno de R$436 investido, aqui ele vai somar
o valor, e o total aqui ele vem a renda passiva que cada um deles vai dar para nós. Veja que os dois primeiros pagam mais, porque o dividendo mensal dele é maior, e os demais aqui, uma média mais interessante que eles eram 90. Então, com cerca de 436 reais, eu tenho 4,50. Então, eu preciso bem mais do que isso para conseguir chegar aqui na minha conta de gás. Mas beleza, vamos lá. Eu com 60 cotas aqui agora em cada um deles, eu vou gerar uma média aqui de dividendos, uma renda passiva que vai dar 26, que quase 27 reais. Bom, beleza, cheguei aqui nos 26 com cerca de 2.619 reais. Eu vou ter essa renda que dá dando 1% ao mês limpo, eu vou receber, eu vou conseguir já pagar a minha conta de gás. Beleza, meu primeiro objetivo já foi traçado, já consigo pagar a minha conta de gás. Ah, mas é muito pouco, vou ter que investir 2.000 reais para receber só 27 reais. Mas pensa o seguinte, são 2.000 reais que você investiu e que você vai receber isso pro resto da sua vida. Enquanto você tiver lá cotas desses fundos imobiliários, você vai receber esse valor, não importa o que aconteça, se você está trabalhando, se você está dormindo, se você está no hospital, enfim, qualquer coisa que aconteça, você está recebendo esse dinheiro aqui todos os meses na sua conta. Então é um investimento que vai demandar tempo, às vezes a gente vai começar a investir com 50 reais, então até chegar nesses 2.000 reais vai um certo tempo, mas aqui são investimentos de longo prazo, então com os meses, com os anos, a gente vai chegando nesses objetivos. Mas veja que interessante, agora a gente já paga a nossa conta de gás, show de bola. Mas com 27 reais eu já consigo comprar 3 cotas desses fundos imobiliários com o meu próprio dinheiro, eu não preciso tirar mais do meu bolso. Eu com esse dinheiro investido já consigo comprar mais 3, que seria tipo, se eu for somar aqui, por exemplo, o Kisu 11, que é 8,20, com o Galg 11, 9,21, o VIUR 7,87, isso daria cerca de 25 reais, ou seja, eu tô recebendo 27 reais, eu já consigo comprar 3 cotas, isso vai acelerando o processo, vai criando aquele efeito da bola de neve, onde o meu dinheiro que está ali me pagando, esses dividendos mensais, eu já vou comprando mais cotas para acelerar, para crescer esse patrimônio, para que eu tenha cada vez mais valor investido, gerando mais renda passiva. Então, quanto mais renda passiva eu tenho, mais cotas eu vou comprando, isso tudo vai gerando aquela bola de neve, aquele efeito das cotas infinitas. Show de bola, a gente já consegue pagar a nossa conta de gás, mas já estamos gerando esse efeito das cotas infinitas. E aí a gente segue adiante. Vamos pegar aqui, por exemplo, a conta de luz. Quanto que a gente precisa ter para chegar nesse valor? Beleza, para pagar a conta de luz, a gente vai ter que ter cerca de 300 cotas para cada um desses fundos imobiliários, cerca de 13.095 reais investidos, que vão gerar aqui 135 reais. Veja que a gente já consegue pagar a nossa conta de luz. A gente vai sempre investindo, pegando esse dinheiro, mas a ideia, claro, que não é pagar a conta aqui agora. A ideia é a gente ir acumulando esse dinheiro, gerando esse efeito bola de neve, essas cotas infinitas, para a gente multiplicar o nosso patrimônio. Mas é interessante que a gente traça esses objetivos. Ah, eu quero ter um dividendo que me pague pelo menos o gás, um dividendo que me pague a Netflix, um dividendo que me pague o telefone, agora a internet, a luz, o condomínio e, claro, depois o aluguel, que é o custo mais elevado. Aqui a gente tem que ter um valor bem maior investido para conseguir pagar. Mas chegando aqui nesse final, esses 2.146, eu deixei uma planilha aqui do lado, já uma tabelinha pronta, para te mostrar quanto que eu tenho que ter investido para gerar 2.150 reais todos os meses com esses fundos imobiliários que nós temos aqui em cima. Claro que o valor é bem superior, mas lembra, você investindo isso aqui uma vez na sua vida, você não precisa mais se preocupar com nada, esse dinheiro vai estar caindo na sua conta todos os meses, ele vai sendo reajustado com o tempo, com a inflação, conforme os anos vão passando, a gente vai juntando essa grana para chegar nessa tão sonhada liberdade financeira. Não é fácil, é difícil, é um caminho longo, mas pensa que é uma aposentadoria que tu tá criando, não é uma aposentadoria que o governo vai te dar, mas uma aposentadoria que você tá criando do zero, do seu bolso. Se você precisar do dinheiro, você resgata, você faz aquilo que você quiser, mas você tá criando essa renda passiva, esse salário que você vai receber lá na frente. E bom, para receber esses 2.150 reais, que seria o meu custo total, aqui meu custo de vida fixo, nós temos aqui uma média de 430 reais para cada um dos fundos imobiliários, e aí eu teria que ter então 3.957 cotas pro VGHF11, o RZAG 3.817 cotas, o Kisu 11 5.856, o Galg 11 de galpões logísticos 5.194 e o VIUR cerca de 6.020 cotas. Se eu conseguir comprar, totalizar essas cotas aqui ao longo dos anos, eu vou ter um valor investido aqui de cerca de 214 mil reais e me gerando todos os meses 2.150 reais. Veja que aqui é um pagamento que está gerando em torno de 1% limpo ao mês. É um dividendo muito bom, excelente, que eu estou recebendo essa renda passiva aqui de 2.150 reais. Aqui, chegando nesse ponto, se eu quiser, por exemplo, pegar esse dinheiro agora e sair do meu trabalho e usar esse dinheiro para pagar as minhas contas, beleza, eu posso fazer, mas claro que o ideal é que se a gente chegar nesse valor aqui de 2.150 reais de renda passiva mensal, se a gente passar mais alguns anos reinvestindo esse dinheiro, o nosso valor investido aqui ele vai dobrar, ele vai triplicar muito rápido e aí o nosso dividendo também vai aumentar. Aí a gente tem aquela curva exponencial dos juros compostos, a gente está
recebendo muitos e muitos dividendos, muita grana que vai chegar para nós. Então o que eu queria te trazer com esse vídeo, na verdade, é que você trace objetivos para pagar suas contas, que você invista nos fundos imobiliários com metas. Por exemplo, eu quero 300 cotas de cada um desses fundos imobiliários, mas claro que antes de chegar nas 300 você vai ter 10 cotas de cada um deles, depois 50 cotas, 100 cotas de cada um deles, e aí você vai montando, você vai vendo o seu patrimônio crescer. Todo mês que passa você recebe um dividendo, você vai aportando, você vai gerando aquele efeito das cotas infinitas, você vai acelerando esse processo, você vai aportando cada vez mais. Isso te ajuda demais a ter um objetivo para você seguir firme, com disciplina, ao longo dos meses, ao longo dos anos, você com certeza vai chegar nesse valor, você vai chegar na sua liberdade financeira. Então, se você acredita nisso, você também investe nos fundos imobiliários, me deixa aqui embaixo nos comentários quanto de dividendos que você já está recebendo, como que tá a sua carteira de investimentos. Para esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar outros dois vídeos, um falando sobre os 10 melhores fundos imobiliários na base dos R$10, um valor muito acessível, bem tranquilo pra gente investir. E um segundo vídeo mostrando na prática como que você investe nos fundos imobiliários através do aplicativo do Banco Inter. Então dá uma olhadinha nesses vídeos. Muito obrigado, me chamo Tomás Xavier, te vejo semana que vem, falou!